Ele deu o gráfico de uma função f, tá? Uma função assim. Vou escrever aqui 14. É um conceito importante. Então, o gráfico da função f aqui. Por exemplo, está aqui o gráfico da função f. Ele quer que se você aponte qual que é o gráfico da função inversa, tá? Gente, a função inversa tem uma especificidade muito importante, né? Ela é exatamente a imagem especular do gráfico original em relação à reta identidade, tá? Se eu traçar a reta identidade aqui, ó, essa aqui, a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Pronto, desenho agora aqui a função que vai ser exatamente o espelho dessa curva aí que foi desenhada em relação à identidade. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Essa cor não está muito boa. Vou pegar um azul. Vai ser uma coisa assim, ó. Por exemplo, tá? Então, se for olhar a função aí que tem essa carinha igual a da azul ali, tá? Que dá a letra E, né? Da letra E. Aí, por exemplo, imagina uma situação, né, que tem questões de funções que são muito, assim, de equações irracionais que são bem complicadas de resolver, mas saem com esse conceito. Lembre-se sempre, né, de uma equação feia. Que ela está no IME, por exemplo, esses dias aí atrás, né, uns anos atrás aí, que era assim, ó, raiz de 5 menos raiz de 5 menos x igual a x. Olha que doideira. Bom, quem resolveu essa questão aqui, do jeito do braçal, elevou ao quadrado, não sei o que, tal, do negócio do quarto grau infactível. Vai, né? Tem que ter visão além do alcance para conseguir achar as raízes ali, tal, conseguir fazer ruffine, baixar o grau e tal. Mas eram coisas feias. Mas olha só que interessante. Se você olhar para cá, para essa estrutura aqui, isso aqui, ó, raiz de 5 menos x, né? Se repete. Se você faz aqui de f de x, por exemplo, ó, de f, o que eu tenho aqui é o seguinte, é f da f de x igual a x. É o que está acontecendo. É só uma aplicação, tá, gente, desse conceito, que vamos falar. F da própria função da x. Ou seja, a função está desfazendo o que ela mesma fez. Eu pego o x e jogo numa máquina, cai f. Pego essa f, cai numa outra máquina e volta a ser x. A segunda máquina tem que desfazer o que a primeira fez, né? Então a segunda máquina é função inversa, não tem jeito. Então, nesse caso especificamente aqui, quando acontece isso, eu posso, é um dado anunciado, né? Eu sei que é assim, então isso só vai acontecer se f de x for igual a x, tá? Porque esse aqui, pessoal, é o único lugar. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, tá aqui, por exemplo, e tá aqui, ó. São os únicos lugares, tá, esses pontos aqui de cruzamento, onde a função é igual à sua inversa, né? Eu teria f de x igual a f menos 1 de x. Só vai acontecer isso quando a f for igual ao próprio x. Então aquela questão do IME que era bizarra, insuportável, fica ridícula. O que você faz aqui então? Bom, se você usar esse conceito, né? Aplicar esse conceito nessa estrutura, você chega, né? Que raiz de 5 menos x é igual a x. Aí pronto, resolve isso aqui numa boa, tranquilamente. Só observando as condições de existência, né? Que tem que ser, x tem que ser positivo, porque ele é igual a uma raiz quadrada. E tem que ser menor que 5, porque aqui tem que ser positivo. Acabou. Você mata a questão, né? É uma questão complicada que sai com esse conhecimento aqui, né, de que a função inversa só vai ser igual à sua função original no ponto da identidade, onde aconteceu isso ali. Justamente por essa condição de que a função inversa, o gráfico dela, é a imagem especular do gráfico da função original em relação à reta identidade, tá bom?